Olá, o informativo da TV Educativa de São Carlos está começando agora. A reportagem que você vai assistir daqui a pouco fala de dengue, uma doença que faz o maior número de casos exatamente nessa época do ano, o período de chuvas. Em São Carlos, durante este ano, foram registrados 67 casos, sendo 32 autóctones, contraídos aqui mesmo, e 35 importados, ou seja, que a pessoa ficou doente em outra cidade. Apesar de ser um número considerado pequeno em comparação aos casos acumulados no mesmo período em outras cidades, São Carlos não está livre da dengue. Se o mosquito Aedes aegypti não conseguir se multiplicar na cidade, ele ainda pode chegar contaminado em caminhões, ônibus ou qualquer outro tipo de veículo. O Aedes aegypti ele está buscando locais dentro de casa para procriar e houve uma diminuição na quantidade de recipientes fora da casa. Então, isso que o trabalho da equipe da dengue está fazendo agora, é orientando as pessoas dos novos locais onde o mosquito transmissor do dengue está encontrando condições ideais de procriar. Segundo o Ministério da Saúde, os sintomas da dengue costumam aparecer depois do 3º dia da picada do Aedes aegypti. Dengue geralmente ela vem com dor de cabeça muito forte, vem com febre, dor no corpo, são os sintomas mais comuns. Pode acontecer ainda de ter diarreia, pode acontecer de ter manchas na pele, mas a pessoa que subitamente começa com dor de cabeça e febre, numa época em que a transmissão da dengue está acontecendo, a gente tem que sempre pensar nessa possibilidade. O tratamento da dengue é de suporte, para alívio dos sintomas apenas. A pessoa que estiver doente deve permanecer em repouso, beber bastante líquido e usar apenas medicamentos prescritos pelo médico. Nos últimos dias, as autoridades de saúde têm chamado a atenção para o fato de que os sintomas de adultos e crianças são diferentes. A sintomatologia na criança ela fica um pouco mais escondida, primeiro porque a criança não consegue expressar com muita clareza o que está sentindo, né? Algumas crianças muito pequenininhas, por exemplo, o que acontece? Às vezes a criança tem uma queda do estado geral, ela para de alimentar, a criança costuma ter febre, né? Sintomas intestinais costumam ser mais frequentes em algumas crianças, então isso é que faz alguma diferença. Então, no adulto é muito simples, ele entende a dor no corpo, ele entende a febre, ele entende a dor de cabeça, esclarece isso com uma facilidade maior. A criança não, às vezes a criança fica com febre, mas fica muito caída, dá mancha no corpo, pode dar mais vômito, diarreia, dor na barriga, e aí os sintomas então adquirem algumas diferenças em relação ao adulto. O início da dengue ele é muito inespecífico, então realmente ele é muito parecido com uma gripe, um resfriado. Então o que a gente orienta é o seguinte, diante dessas situações, a pessoa nunca tomar medicamento derivado da aspirina, né? Porque na gripe a tendência da gente é fazer isso, mas quando está com dengue a gente deve evitar esse tipo de coisa, porque se você não sabe se é gripe ou se é dengue, e aí você vai tomar um medicamento desse, e se for dengue pode ser que aumente o fenômeno hemorrágico. Então a primeira conduta é essa, e a segunda conduta é procurar assistência médica realmente, principalmente nas épocas em que é maior a transmissão da dengue, que é na época das chuvas, porque realmente no início o sintoma é muito confundível, e aí é o médico quem realmente vai conseguir diferenciar uma coisa da outra. Para eliminar o Aedes aegypti, é preciso acabar com os locais onde a água possa ficar armazenada, parada e limpa. Limpe calhas, vasos e pneus sem uso. Garrafas vazias precisam ficar de boca para baixo, também para evitar o acúmulo de água. Os ralos da casa devem ser tampados com tapetes ou outros objetos. Outro cuidado é limpar a caixa d'água com frequência e mantê-la tampada. Atrás da geladeira, essas geladeiras que tem um compartimento de degelo automático, essas bandejas que ficam com acúmulo de água. Aqui, essa bandeja fica com quantidade de água suficiente, é um local arejado, em temperatura boa para a proliferação do mosquito. O que a pessoa tem que fazer para evitar que ele se procrie aí? O que tem que fazer é pegar um dia por semana e fazer a limpeza dessa bandeja, lavando principalmente as bordas da bandeja, que é onde os ovos do mosquito ficam depositados. Quais são os outros lugares onde ele pode ficar? Dentro de casa, além de um local como esse, atrás da geladeira, ele pode encontrar bebedouros de água, esses bebedouros que tem o garrafão de plástico,
O suporte que fica para acúmulo de água, ali é um criadouro do mosquito transmissor da dengue, além de próprio filtro de bebê, de água de bebê, que as donas de casa têm em casa. Se não fizer a limpeza semanal, pode se tornar, sim, um local para transmissão, para proliferação do mosquito transmissor do dengue. E não para por aí. O instinto do Aedes aegypti para a sobrevivência da espécie fez com que ele desenvolvesse outras formas de chegar aos locais adequados para colocar seus ovos. Em relação às caixas d'água, houve todo um trabalho de orientação e conscientização quanto à necessidade de limpeza das caixas d'água regularmente e a colocação de tampas. Só que agora o mosquito, como não está encontrando mais abertura via parte de cima da caixa d'água, porque elas estão tampadas, ele está encontrando o cano do ladrão da caixa d'água. Então, qual que é a orientação que nós estamos fazendo? Colocar uma meia fina, pode ser meia fina ou telinha de mulher, e cobrir, proteger a abertura do ladrão e fixar com um elástico, alguma coisa, para que a saída de água não fique prejudicada, mas impede a entrada do mosquito pelo ladrão da caixa d'água. A partir de amanhã estarão disponíveis os editais para o concurso público que vai contratar professores para a Rede Municipal de Educação no ano de 2008. Os contratados irão trabalhar nos Centros Municipais de Educação Infantil, nas séries iniciais do ensino fundamental regular, na educação especial, educação física, educação artística, português, inglês, matemática, ciências físicas e biológicas, além de história, geografia e séries iniciais do ensino fundamental supletivo. As inscrições poderão ser feitas do dia 14 ao dia 21, através do site da Prefeitura, www.saocarlos.sp.gov.br, no link Concursos Públicos. É preciso preencher a ficha de inscrição, imprimir e entregar na Secretaria Municipal de Administração de Pessoal, na Rua Marechal Deodoro, número 2138, no centro da cidade, das 8h30 da manhã às 5h30 da tarde, com os documentos exigidos. O informativo da TVE fica por aqui, mas você continua com a programação da TV Educativa de São Carlos, canal 48 da TV aberta ou 11 da TV a cabo.